que acontece a 12 mil quilômetros de distância de Brasília acaba de bater à sua porta. E o reflexo não é nada bom. Quando todos esperavam que 2026 seria o ano do alívio no crédito, da parcela do carro mais barata e do fôlego no financiamento, o tabuleiro global virou. O novo capítulo da guerra no Golfo Pérsico não é apenas uma crise humanitária ou diplomática. Ele se tornou o principal muro no caminho da nossa economia. O Brasil entrou em estado de alerta. A queda da Selic, que parecia garantida, paralisou. O dólar reagiu e o mercado financeiro recalculou a rota. Mas o que isso significa na prática para o seu bolso hoje? Por que um conflito no Oriente Médio impede que os juros baixem aqui no interior do país? No vídeo de hoje, vamos abrir a caixa preta dessa crise. Vou te mostrar os 3 pilares que conectam o Golfo ao seu extrato bancário e, o mais importante, como você deve proteger seu patrimônio e ajustar seus investimentos agora que as regras do jogo mudaram. Para entender por que o Banco Central do Brasil apertou o botão de pausa nos juros, precisamos olhar para 2 pontos geográficos que hoje são os gatilhos de uma granada econômica global: a Ilha de Karg e o Estreito de Hormuz. Se você nunca ouviu esses nomes, saiba que eles determinam o preço do pão na sua padaria e do combustível no seu tanque. O alvo: Ilha de Karg. A Ilha de Karg é o coração pulsante das exportações de petróleo do Irã. Cerca de 90% do petróleo iraniano sai de lá. Quando ataques atingem essa infraestrutura, o mercado mundial não vê apenas fumaça, ele vê a interrupção imediata de milhões de barris por dia. Menos oferta no mundo significa uma única coisa: preço nas alturas, o gargalo. Estreito de Hormuz. Mas o verdadeiro cheque-mate é o Estreito de Hormuz. Imagine uma passagem por onde circula cento de todo o consumo mundial de petróleo. É um corredor estreito. Se o conflito escala e esse acesso é fechado ou minerado, o preço do barril não apenas sobe, ele explode. Analistas já falam em um petróleo que pode romper a barreira dos $100 ou até 120 rapidamente. O impacto no seu bolso, o efeito dominó. Agora, vamos trazer isso para a sua realidade. O Brasil não é uma ilha. Quando o risco global aumenta, acontece o que chamamos de fuga para a qualidade. Os investidores tiram dinheiro de países emergentes como o Brasil e correm para o porto seguro, o dólar. Isso cria uma tempestade perfeita para o brasileiro. Dólar alto. O real se desvaloriza. Tudo o que importamos, de trigo a componentes eletrônicos, fica mais caro. Refinarias sob pressão. A Petrobras, embora tenha sua própria política de preços, não consegue ignorar o mercado internacional por muito tempo. Se o petróleo e o dólar sobem juntos, o reajuste nas refinarias se torna inevitável. Por que os juros pararam de cair? É aqui que o seu crédito trava. Se o combustível sobe, o frete sobe. Se o frete sobe, o alimento no supermercado sobe. Isso é inflação. Para combater essa inflação causada pelo dólar e pelo petróleo, o Banco Central é forçado a manter a taxa Selic alta. Juros altos encarecem o dinheiro para segurar o consumo e tentar frear a subida dos preços, ou seja, aquela redução na prestação que você planejava para este mês foi sequestrada pela tensão no Golfo. O mercado financeiro acaba de dar o veredito e os números não mentem. A previsão da inflação para 2026 subiu para 4,10%. Pode parecer pouco, mas no xadrez econômico, isso é um sinal de fumaça preta. Esse aumento empurra o IPCA para perigosamente perto do teto da meta e tira qualquer margem de manobra do Banco Central para cortar juros. Nesta segunda-feira, 16 de março de 2026, o Boletim Focus confirmou o que temíamos. O mercado revisou a Selic para cima, agora projetada em 12,25%. Por quê? Porque com o dólar e o petróleo pressionados pelo conflito no Irã, ninguém acredita que os preços vão cair sozinhos. A inflação de 4,10%
É o reflexo direto de um mundo que ficou mais caro e um Brasil que ficou mais arriscado. Petrobras, entre a cruz e a espada. Mas o verdadeiro drama acontece nos bastidores da Petrobras. A estatal vive um dilema histórico. De um lado, o mercado. Com o barril Brent ultrapassando os $115, a defasagem dos preços internos já é crítica. Se a Petrobras não sobe o diesel e a gasolina, ela começa a ter prejuízo na importação e afasta investidores. Do outro lado, o governo federal. O Planalto sabe que um aumento agora é combustível para a inflação e impopularidade. O governo já admite que a guerra foi o fator determinante para os aumentos recentes no diesel, mas o ministro de Minas e Energia tenta acalmar os ânimos descartando uma intervenção direta. O problema: se a Petrobras segurar o preço na canetada, corremos o risco de desabastecimento, já que importadores privados param de trazer combustível para o Brasil se o preço aqui estiver mais barato que lá fora. A estratégia do governo até agora era usar o dólar como um colchão. Se o dólar caísse, ele compensaria a alta do petróleo. Mas com o fechamento do Estreito de Hormuz, esse colchão furou. O dólar está volátil e a pressão nas refinarias se tornou insuportável. A pergunta que fica para os próximos dias é: o governo vai subsidiar o combustível para segurar a inflação artificialmente? Ou vai deixar o mercado ditar o preço, aceitando uma inflação ainda maior e juros parados por muito mais tempo? Nós percorremos um longo caminho neste vídeo. Do Estreito de Hormuz às reuniões tensas em Brasília, ficou claro que o cenário de 2026 mudou. A esperança de juros baixos deu lugar à realidade da inflação de 4,10% e uma Selic que não deve cair tão cedo. Mas a pergunta de R$1 milhão agora é: o que você faz com essa informação? Ficar parado enquanto o dólar oscila e a Petrobras decide o preço da gasolina é a pior estratégia possível. Onde colocar o dinheiro agora? Com a inflação subindo e os juros estacionados no alto, o jogo mudou para o investidor. Títulos atrelados ao IPCA. Se a inflação subiu para 4,10%, você precisa de proteção real. Títulos que pagam IPCA Plus e uma taxa fixa são o seu porto seguro para garantir que seu poder de compra não seja corroído pelo aumento dos combustíveis. Renda fixa. Pós-fixada. Com a Selic em 12,25%, o CDI continua sendo um excelente pagador. Não tenha pressa para sair da renda fixa. Ela ainda é a rainha do cenário de incerteza. Cuidado com o consumo de longo prazo. Se você estava planejando um financiamento imobiliário ou de veículo para o segundo semestre, redobre o cuidado. Os juros não vão cair como o previsto, e o custo efetivo total dessas dívidas acabou de ficar mais caro. Muitos me perguntam se é hora de comprar dólar. Lembre-se, o dólar sobe no boato e às vezes cai no fato. Com a volatilidade da guerra, comprar a moeda americana agora pode ser comprar no topo. A estratégia mais inteligente é a diversificação gradual, e não o desespero. O Brasil já provou ser resiliente a crises externas antes, mas desta vez, o governo federal está em uma encruzilhada perigosa entre a política e a economia. O fechamento de Hormuz e os ataques à ilha de Karg são eventos que fogem ao nosso controle, mas o controle da sua vida financeira está nas suas mãos. Se este conteúdo te ajudou a entender o que está acontecendo no mundo e como isso afeta o seu extrato bancário, não esqueça de se inscrever e ativar o sino. A gente vai continuar monitorando cada passo dessa crise no Golfo para que você não seja pego de surpresa.